No Câmara Entrevista de hoje nós vamos falar sobre TDAH. Essa sigla significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Uma realidade que atrapalha demais o professor em sala de aula e traz muitos transtornos também à família. Mas muita gente sabe pouco dessa patologia e para isso nós vamos conversar com a psicóloga e pedagoga Jennifer Domingos. Que palavrão é esse, Jennifer? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Quando a gente fala transtorno, a gente já tem que imaginar que existem muitas coisas dentro dele, né? Então, o déficit de atenção, na verdade, nós temos uma doença que traz um baixo rendimento escolar, que traz um déficit de atenção, um déficit de concentração e pode ter a hiperatividade. Né? Então, não necessariamente precisa ter as duas situações. É comum que tenham, né, que as crianças tenham as duas situações, mas ela pode ter o déficit de atenção sem ter a hiperatividade. Entendi. Mas é conhecido por todo mundo como hiperatividade. Porque as pessoas costumam falar. Isso, as pessoas dizem, aquela criança é hiperativa. Isso está muito comum também, essa fala. Aquela criança é hiperativa. E isso nós temos que tomar um cuidado, porque nós só podemos dizer que a criança tem o TDAH quando ela foi avaliada. Ela teve uma avaliação neuropsicológica e passou por um neurologista infantil. Então, a hiperatividade, ela é uma patologia com origem biológica, né? Ou é psicológica? Não, ela é biológica. A criança nasce hiperativa. Nasce hiperativa. A criança não fica hiperativa ao longo da sua vida. Uma criança hiperativa, quando ela nasce, a mãe já percebe que ela é um bebê diferente. Ela é um bebê mais agitado, um bebê muitas vezes que se mostra muito irritado. Né? Quando ela começa já a ter movimentos, a criança, por exemplo, que com 5, 6 meses, ela já se movimenta, ela vira na cama. Então, é uma criança que a mãe coloca no berço, né? na cabeceira, e quando ela vai lá, a criança já está nos pés. Então, é uma criança que vira como um relógio dentro do berço. É uma criança realmente bastante agitada, desde que nasce. Dorme pouco, né? Então, é uma criança que chora bastante, é uma criança que a mãe quer que durma para ela descansar um minuto. A criança não dorme. Uma criança bastante agitada. É fácil para a mãe, não é comum as mães, principalmente, confundirem, porque eu ouço muita gente falando, meu filho é hiperativa, e se pergunta, mas faz tratamento, com que psicólogo, que psiquiatra? Não, ele não faz tratamento. Mas por que ele é hiperativo? Porque ele não para, essa criança não para desde manhã até a hora que vai dormir, está o tempo todo se movimentando, emendando uma atividade na outra. É um erro muito comum, eu acho. Sim, porque a gente dizer que uma criança agitada é hiperativa, é um erro grande. Mas dizem, né? Mas as pessoas dizem, né? E é por isso que a gente precisa avaliar. Quando é que uma criança tem TDAH? Quando a avaliação neuropsicológica diz, é TDAH. Por quê? Porque uma criança agitada não é uma criança que tem transtorno. Eu posso ser muito agitada. Gosto disso, gosto daquilo, faço uma coisa, faço natação, faço balé, Então, é uma criança que tem energia para gastar. Uma criança que tem o transtorno, né, ela tem várias características, 4, 5 características por um longo tempo. A mãe tem que dizer, ela nasceu assim. Quando ela era pequenininha, que ela começou a andar, ela corria, ela caía, é uma criança, por exemplo, uma coisa que as mães nos colocam muito. Olha, eu coloco um filminho lá para ela assistir, mas ela fica 5 minutos. E aí eu pego a caixa de brinquedos, jogo a caixa de brinquedos, mais 5 minutos. Aí ela já está fazendo outra coisa, ela vem, ela fala, ela pega. Então, essa criança nos levanta a hipótese de ter o transtorno da hiperatividade. Agora, uma criança que ela é muito agitada, mas ela fica horas brincando. Ela assiste o filme todinho. Nossa, consegue fazer isso por horas.
né? Então ela não é hiperativa, porque a criança hiperativa não consegue, ela fica 5 minutos fazendo uma coisa, 5 minutos fazendo outra, ela fala várias coisas, ela pensa muito rápido, aí ela não consegue falar, então ela gagueja, tá? É diferente também do período que a criança tem, que ela apresenta aí uma gagueira, né? Que as fonos poderiam aí nos explicar muito precisamente, que existe uma fase em que o repertório da criança é tamanho que ela não dá conta, né? De falar, de tudo aquilo que ela quer falar, então ela tem uma fase... Ela pensa muito rápido e não consegue falar tão rápido. Isso, tá? Então tem uma fase que é comum, que é uma fase de desenvolvimento. A criança hiperativa não. Ela pensa tão rápido que ela não consegue escrever, ela não consegue falar. Aquilo, porque ela imaginou. Aí você pede para uma criança hiperativa ler o que ela escreveu. Ela lê porque ela imaginou, ela pensou aquilo que ela queria. Só que as palavras estão faltando. E ela não consegue perceber. Né? Então, a criança hiperativa, ela precisa de uma avaliação e ela muitas vezes precisa do uso do medicamento. A qualidade de vida que a gente dá para essa criança medicada é visível. As mães nos trazem isso, né? Os pais nos trazem isso, a criança traz isso. Um adulto hiperativo, ele sofre demais, porque é também uma doença que não cura. A gente não cura a hiperatividade. Né? A gente consegue estabelecer um equilíbrio com essa pessoa, né? Com o uso do medicamento. E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Ela vai ser ela tem, como isso chama, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse déficit de atenção, esse déficit de concentração que ela apresenta, vai chegar uma fase da vida que ela vai conseguir controlar. Mas essa hiperatividade que é sacudir a perna, né? Fica sacudindo a perna, mexe numa coisa, mexe na outra, levanta, fala, vai e volta. Isso é uma característica que o adulto tem também, ele não consegue abandonar. A criança nasce hiperativa, mas depois de quanto tempo, normalmente, depois de quanto tempo que a família leva para um diagnóstico? Porque ela nasce hiperativa, mas acho que demora um pouco para saber que aquilo é uma patologia. A menos que na escola? É na hora de ir para a escola? É isso que eu ia dizer. A menos que esse comportamento seja muito exagerado dentro de casa, uma das grandes observações acontece dentro da escola. Essas patologias que acontecem em crianças, Vera, elas são identificadas pela escola. Gente, como se exige dos professores, não? Meu Deus, a gente reconhece tão pouco e exige tanto deles. Porque o que acontece? Eu tenho na sala de aula 30 crianças, eu tenho uma criança que não para. Eu tenho uma criança que derruba coisas, que passa atropelando coisas, as carteiras dos colegas, né? E observa tudo, não termina nem a rotina do dia, né? Não consegue fazer Não, ela não dá conta. Ela não dá conta. Ela não termina uma coisa que começa. Ela começa, passa para outra. E muitas vezes assim, o professor coloca lá na lousa, né? Para fazer o cabeçalho. A criança não faz. Ela não termina. Porque ela observa tudo, ela sabe absolutamente tudo. A criança dentro de sala de aula, ela é um radar. Ela percebe tudo que acontece na sala de aula. Ela sabe quem derrubou a borracha, ela sabe quem derrubou o estojo, ela sabe quem levantou. Ela está escutando um barulho que está lá fora, então ela fala, quem será que está aí na escola? Está extremamente ligada. Ela está extremamente ligada. Né? Então, essa criança é uma criança que perturba a sala de aula. Né? Porque ela não faz, ela quer participar, mas ela atropela as coisas, ela atropela as situações da sala de aula. Aí ela é confundida com uma criança, por exemplo, que não sabe fazer, que não consegue aprender. Ela tem um nível de atenção muito baixo, né? Ela tem um nível de concentração muito baixo, mas ela tem inteligência preservada. Só que ela não consegue parar para prestar atenção. Então eu não consigo nem perceber que ela é uma criança muito inteligente. Então, uma das falas das mães, quando elas vêm para o consultório, é assim, mas ele é tão inteligente? E porque se ele não for tão inteligente, ele não é hiperativo. Né? Então, quando a gente faz uma avaliação... Inteligência demais é prejudicial. Quando a gente faz uma avaliação para saber se essa criança tem hiperatividade, que ela passa pelos testes neuropsicológicos, nós vamos ter várias situações, várias características, e uma delas é ter inteligência preservada. Então, ela tem um déficit de atenção, ela tem um déficit de concentração, ela tem um déficit no processamento, né, na velocidade de processamento, que é olhar na lousa, entender o que está lá e passar para o meu caderno. Né? Ela tem um déficit em todas essas áreas, mas ela tem inteligência preservada.
Então, isso é característico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se quando a gente faz a avaliação e a gente constatar que essa criança não tem a inteligência preservada, nós vamos descartar também que ela tenha puramente o déficit de atenção, a hiperatividade, porque ela deve ter provavelmente um outro transtorno, uma outra patologia. Jennifer, existem exames que comprovem a hiperatividade ou só a avaliação psicológica? Primeiro, o neuropediatra, ele vai descartar outras doenças que possam estar acontecendo. Associadas. Primeiro ele faz toda a avaliação dele, neurológica, né? E aí então, associado a isso, nós fazemos a avaliação neuropsicológica, que são os testes. Né, que são testes que avaliam aí o nível de inteligência da criança, a parte emocional da criança, toda essa parte psicopedagógica da criança, tudo isso é avaliado pelos testes neuropsicológicos. Né? Aí passa para a fono. Aí nós precisamos da fono também, da avaliação da fono. Né? Então, esse também é um trabalho em conjunto. Nós precisamos do neurologista infantil, nós precisamos da avaliação da psicóloga, nós precisamos da avaliação da fonoaudióloga e nós precisamos da escola. É uma avaliação interdisciplinar, então. É uma avaliação interdisciplinar. Não tem condições do psicólogo fazer a avaliação e dizer, olha, realmente é hiperativo. Fechar o diagnóstico sozinho. Não, do profissional do fono, ele é hiperativo, né? Com precisão. Nós precisamos da avaliação de todos, porque aí a sua avaliação deu isso, a minha avaliação deu isso, a outra. Então, é esse conjunto que vai diagnosticar que essa criança tem TDAH. Tem muita criança com TDAH? Nós temos, sim, um índice grande de crianças com TDAH e temos um índice grande de confusões, né? Dessa criança que é agitada, dessa criança que é mal educada. Porque nós temos isso também, né? Uma criança que em sala de aula não faz, uma criança que em sala de aula responde, uma criança que tem todo um comportamento inadequado dentro de sala de aula, e aí, ele é hiperativo. Nem sempre, né? Então, é preciso avaliar, é preciso ter um diagnóstico profissional para dizer que essa criança tem TDAH. Tem mais menino ou menina com TDAH? É mais comum nos meninos, né? Que eles sejam hiperativos. Tá? As meninas, geralmente, elas têm um déficit de atenção e concentração mais acentuado do que a hiperatividade. Os meninos é mais comum que eles sejam hiperativos também. Tá? Então, o que diferencia, na verdade, são essas características. Então, as crianças, tanto meninos quanto meninas, têm TDAH, porém, a presença da hiperatividade é mais acentuada nos meninos. Como os meninos se comportam e as meninas? É diferente? Essa agitação que a gente costuma perceber. É comum para os dois. É mais comum nos meninos. Tá? As meninas, elas têm um déficit de atenção, então a gente começa a perceber que elas não conseguem aprender, que elas não conseguem terminar suas tarefas, mesmo dentro de sala de aula, como as tarefas de casa, a mãe tem que ajudar, e ainda assim ela se perde, ela quer falar de outra coisa. Então, isso é muito comum nas meninas. Os meninos, além de todas essas características, eles têm uma dificuldade do comportamento, porque eles são mais acelerados, né? Eles são confundidos com rebeldes? Muitas vezes. Essa criança é rebelde. Muitas vezes, né? E assim como a criança que é realmente rebelde é confundida com criança hiperativa. Porque o grande problema que nós temos hoje na escola tem que ter alguma doença. Ela tem que ter. Mas certeza. São as chamadas doenças da educação. Né? Então, o que a gente ouve muito de professor? Olha, eu tenho um aluno lá na minha sala, eu tenho certeza que ele é hiperativo. Né? Então, essa certeza que são as confusões. Né? Então, eu volto a dizer, a criança que é hiperativa, que ela tem um déficit de atenção e de concentração, ela realmente tem muita dificuldade para aprender em função do déficit. Não por falta de capacidade, não por falta de habilidade intelectual. Entendi. É por isso que a gente precisa avaliar. Nós vamos fazer uma pausa para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Câmara Entrevista de hoje, nós estamos falando de TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Jennifer, a gente estava comentando o que mas quais são os sinais que deve, principalmente o professor, né? Como é que a gente olha para uma criança e a gente deduz que ela pode ser uma criança hiperativa? O professor vai perceber, por exemplo, que essa criança não para. É muito fácil a gente identificar uma criança que não para. Ela não fica sentada. Ela não fica sentada. Aí eu peço para ela, vai sentar. Ela senta, mas ela já senta na beiradinha da cadeira. Aí daí a pouco ela cai. Aí ela volta. Né? Ela pede desculpa. Aí você percebe, ela derruba o estojo, ela derruba a caneta, ela derruba o lápis. Aí ela volta. Você já começou a fazer? Eu vou começar. Você vai lá, ela escreve uma letra. Né? Aí você fica perto e ela começa. Ela escreve, por exemplo, ela coloca a primeira frase, ela copia da lousa a primeira frase. E você não sai do lado dela, ela olha para você e ela puxa um assunto. Então, a todo momento, ela quer fugir daquela situação, porque aquilo é demais para ela. Fazer com que essa criança fique num nível adequado de atenção e concentração é muita coisa, porque ela não consegue. Eu acho que essa é uma grande diferença que o professor precisa perceber. É o querer e o não conseguir. Uma criança mal educada, uma criança rebelde, ela não quer. Eu não vou fazer porque eu não quero, você não manda em mim. Ela consegue, mas não quer. Né? Uma criança hiperativa, ela tenta, mas ela não consegue parar. Né? Então, isso não gera uma insatisfação? A criança não fica insatisfeita com ela mesma? Por exemplo, você falou, ela sai, ela anda, você pede para ela voltar, ela senta, pede desculpa. Não gera uma insatisfação de não conseguir ser diferente? Olha, a criança menor, Vera, ela não tem consciência disso. O adolescente. Né? O adolescente começa a perceber, começa realmente a ficar incomodado com isso. O jovem, né? Porque a hiperatividade não é uma doença de infância e sai. Ele cura, fez 10 anos, curou. Né? A hiperatividade, ela é um transtorno que acompanha. Nós temos adultos hiperativos e que nunca foram para tratamento. Né? E só quando adultos. E aí, quando ele toma consciência disso, depois de estar muito cansado de viver isso, e muitas vezes, que eu acho que é importante também a gente salientar, muitos adultos descobrem a hiperatividade, assim, o diagnóstico da hiperatividade porque têm filhos hiperativos. Então, nós vivemos isso, por exemplo, no consultório, né? A neuropediatra que trabalha com a gente fez uma avaliação da criança e quando ela chamou os pais, né, conversando com o pai, ele dizia assim, mas eu também fazia isso, mas eu também fazia isso, não, mas isso eu também era, né? Por quê? Porque os pais acham isso, mas eu era assim, então você também era hiperativo, ela falou, você também é hiperativo, né? Então, isso acontece porque é também um fator de hereditariedade. Uma mãe hiperativa, um pai hiperativo, muito provavelmente vai ter um filho hiperativo, né? Então, aí quando a gente começa a diagnosticar a criança, a gente lança quem é, né? Então, a gente vai descobrindo juntos e aí nós temos mães que acabam também fazendo tratamento, né? Que acabam recebendo o medicamento também, como a criança, né? Para poder viver bem. Falando em tratamento, Jennifer, é um diagnóstico complicado, né? Quanto mais você fala, mais fica difícil a gente diferenciar o que é uma criança com esse transtorno de uma criança que é muito agitada. O profissional tem que estar muito bem preparado para poder fazer esse diagnóstico, né, Jennifer? Sim. Quando for encaminhar essa criança, tem que escolher um profissional que realmente esteja muito bem alicerçado aí para não errar, né? Sim. Mesmo porque vai precisar entrar com a medicação, que é o que vai garantir uma qualidade de vida melhor para essa criança, esse adolescente, né, essa pessoa. O uso do medicamento adequado, né? Porque nós começamos aí o que nós conhecemos hoje, né? De muito uso, que é a Ritalina. Né? Então hoje nós já temos algumas ressalvas, se deve ser a Ritalina, se toda criança se adequa realmente à Ritalina. Então nós precisamos de um profissional que a gente confie. É preciso que o médico saiba realmente fazer esse diagnóstico, que ele respeite a avaliação do psicólogo, que ele respeite a avaliação da fono, para fechar esse diagnóstico e realmente medicar adequadamente. O uso do medicamento, embora as mães temam muito, né? Não, mas vai tomar um remédio para o resto da vida, né?
Então, ele vai ficar viciado em remédio, que essa é uma preocupação também que os pais têm, né? Eu não posso ter vício de algo que é para que eu tenha qualidade de vida. Uma pessoa que tem necessidade de tomar um remédio de pressão, ela não tem vício, ela tem necessidade. Ela tem necessidade. Né? Uma pessoa que tem diabetes e precisa tomar insulina, ela não tem vício da insulina, ela tem necessidade dela. Né? Então, a criança hiperativa tem necessidade do uso do medicamento associado ao tratamento psicológico, ao tratamento fonoaudiológico, né? Então, é uma parceria, é um trabalho em conjunto. Mais uma vez, é um trabalho interdisciplinar. Então, o uso do medicamento, quando a criança começa a tomar o medicamento, é muito rápido a mudança do comportamento. Então, ela perde toda aquela característica da agitação e começa a aumentar o nível de atenção e concentração. E aí ela consegue aprender. Melhora o rendimento. Nós costumamos dizer assim, que uma criança hiperativa, ela recebe os estímulos e eles batem e voltam, como se ela tivesse um escudo. Quando ela faz o uso do medicamento, ela absorve. Ela absorve. Ela começa a compreender o que está acontecendo. Né? E é uma associação. Eu não vou só tomar o medicamento. Vai tomar o medicamento, vai fazer a terapia com a fono, vai fazer a terapia com a psicóloga. Porque eu preciso adequar o desenvolvimento dessa criança. Muitas vezes ela vai para a psicopedagoga, né? Por quê? Porque é o trabalho em conjunto que vai garantir que essa criança tenha um bom desenvolvimento, tanto escolar como afetivo. Por quê? Porque uma criança hiperativa começa a perder os amigos. Porque ele não é um amigo legal. Ninguém consegue ele ficar não perto brinca, dele. Ele não joga, ele não termina o jogo. Ele cansa e ele espalha os brinquedos. Ele não quer mais brincar disso. Ele quer ir para outra coisa. Então, nós temos, por exemplo, mães que nos colocam assim: eu trouxe um amiguinho para brincar. O amiguinho ficou brincando sozinho. Porque ele foi pro videogame, do videogame ele foi pro computador, do computador ele quis brincar, ele quis chutar bola, ele não para. Né? Então, ele não é um amigo legal. Então, além de todos os prejuízos que essa criança tem, ela começa a ter prejuízos no relacionamento. Então, isso é muito, muito ruim. E quando a gente medica a criança, quando ela vem para o tratamento, né, para todos esses tratamentos, a gente percebe a qualidade de vida e a gente percebe o quanto ela ganha. Ela consegue socializar quando ela está com o tratamento adequado. E como você perguntou assim, e ela percebe, a criança pequena não percebe, mas o adolescente percebe, o jovem percebe, né? Então ele, por exemplo... Deve gerar uma insatisfação grande, né? Mas eu não quero ser assim, eu gostaria de poder terminar o que eu estou fazendo, de me segurar, não é? Eu acho que tem essa cobrança. As crianças maiores, elas costumam dizer isso pra gente. Eu quero fazer, mas eu não consigo, a minha cabeça não para de pensar. A minha mão não para, o meu pé não para, né? O jovem, por exemplo, na faculdade, né, ele começa a perceber que ele ouviu, né? Eu tenho um depoimento de um jovem, eu ouvi tudo, eu prestei atenção na aula, eu repeti tudo que o professor queria, só que quando eu cheguei em casa eu tinha certeza que eu não sabia mais falar. Nossa. Então ele diz assim: como que eu consegui responder tudo que o professor quis? E quando eu cheguei em casa, eu não lembrava mais. Como é que vai ser no dia da prova? Como é que eu vou fazer durante a avaliação? Porque eu não vou lembrar. Né? Então isso angustia demais, quando eu começo a perceber que eu não dou conta, que eu não guardo. Né? E isso, eu volto a dizer, não é um problema de aprendizagem. É um déficit de atenção e concentração que prejudica o meu processo de aprendizagem. Porque a inteligência está preservada. A inteligência está preservada. Jennifer, tem como passar algumas dicas para as professoras, por exemplo, que já tem na classe um aluno com diagnóstico fechado de hiperatividade? Tem algumas aí dicas para elas poderem trabalhar melhor? Então, uma das coisas que a gente pede para o professor quando a gente começa a passar as orientações, né? Essa criança não pode sentar do meio para o fundo da sala de aula. Ela precisa sentar próximo ao professor, porque eu preciso ficar atento. Ah, mas eu tenho outras 30 crianças, né? Ela vale por tudo. Né? Então eu tenho outras 30 crianças. Só que quando eu chamo a atenção da sala, a sala para. Ela não. Ela não. Por isso ela precisa estar na sua frente. Ela precisa estar ali porque eu preciso cobrar, eu preciso perceber, eu preciso cobrar dos pais. Ela tomou medicamento, né?
Ela está indo na terapia? Porque isso a gente precisa fazer. Porque o professor sabe o que ele está vivendo dentro de sala de aula. Essa é a dica mais importante, então. Colocar o aluno sempre ali próximo, onde ela consiga controlar. E onde também você consiga controlar situações que podem ali desviar o foco da atenção dessa criança. E quando nós vamos fazer trabalho em grupo, em duplas, colocar uma criança realmente mais centrada, uma criança mais quieta, próximo, para que possa ajudar. Né? Não dois agitados. Se eu colocar uma criança hiperativa com uma criança também muito falante, não sei o que, aí vai virar uma conversa e eles não vão conseguir fazer. Né? Então eu preciso ajudar essa criança a se adequar. E preciso cobrar dos pais que ela esteja em tratamento. Evitar que ela esteja sentadinha próxima da porta, por exemplo, para que ela não se distraia também. Sim, porque aí a criança vê quem passou no corredor, ela vê se aquela sala está mudando de lugar, ela vê absolutamente tudo. E ela vai querer contar. Ela quer contar. Ela quer contar coisas que aconteceram em casa, ela se envolve em todos os assuntos da sala de aula, né? Então ela é participativa, tudo ela quer saber. Só que quando a gente precisa que ela realmente participe, ela não consegue. Na hora de passar as orientações para as atividades, repetir ajuda ou não? Não surte nenhum efeito? O ideal é que eu fale uma coisa de cada vez. Então, se eu pedir para a criança, olha, abra o livro na página 26. Então eu vou esperar que ele abra. Os outros eu posso dizer, abra o livro na página 26 e começa do segundo exercício. Muita coisa já. A criança que tem o transtorno, ela precisa de uma ordem de cada vez. Tá. Ela vai, por exemplo, ao mercado, se a mãe pede, olha, você vai ao mercado, você vai pegar ovo, vai pegar uma fruta, ela é capaz de voltar e falar, mãe, o que é mesmo para eu pegar no mercado? Já esqueceu. Ela já esqueceu. Então, melhor escrever. É melhor escrever, né? E quando for dar uma ordem de cada vez. Jennifer, a gente está chegando no finalzinho, eu quero agradecer a sua participação, viu? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gosto muito de trazer profissionais aqui que possam ajudar os professores, porque os professores são muito exigidos e pouco valorizados. E muitas vezes eles se deparam com situações que é difícil até para os psicólogos, quanto mais para professores. Então, obrigada, viu, por ter vindo, por ter trazido esses esclarecimentos para a gente. Eu estou às ordens, me coloco realmente à disposição de vocês e quero que os professores percebam isso, que nós, profissionais, nós sabemos da importância deles e nós sabemos que eles passam a maior parte do tempo com essa criança. Né? Quando a criança vem para o consultório, ela fica 50 minutos. E eles ficam o tempo todo. E elas ficam pelo menos por 5 horas lá com essas crianças. No Câmara Entrevista de hoje, nós conversamos com a psicóloga e pedagoga Jennifer Domingos e falamos sobre TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A gente se vê no próximo.